crescimento da ovinocultura tem chamado a atenção de produtores em várias regiões do Piauí. Em Altos, a criação da raça santenês vem ganhando espaço pela resistência dos animais e pela adaptação ao clima quente. Aqui a Grão Virtus é um ecossistema, né? E sempre a nossa preocupação é com o pequeno produtor, né? Pequeno produtor, desde o início, nosso propósito era dar um suporte para o pequeno produtor. E hoje nós começamos com o pequeno produtor ele tinha essa dificuldade de encontrar animais de qualidade para comprar, né? Hoje o Banco do Nordeste dá todo o suporte, créditos para comprar animais de qualidade, mas quando ia realmente atrás de animais não tinha, né? E aí é uma cultura que os grandes criadores já têm, de focar em genética. E hoje nós viemos com esse objetivo de oportunizar o pequeno também ter animais de qualidade. Então, vendo esse vácuo, foi que a gente iniciou a nossa criação. A atividade também surge como alternativa de renda no campo. Nesta propriedade, o trabalho envolve manejo diário, alimentação balanceada e planejamento produtivo. Tudo para garantir a qualidade do rebanho. A alimentação é um dos pilares da ovinocultura. Parte do rebanho passa o dia em áreas abertas de pastos, mas a suplementação alimentar também faz parte da rotina. O equilíbrio nutricional ajuda no ganho de peso e na saúde dos animais. Porque nosso material de forragem é composto por silagem de milho, né? Silagem de capim-açu e o maçai, que é o capim de pastagem, né? Que é onde realmente tem os piquetes que os animais passeiam dentro dos piquetes e passeiam já se alimentando, né? Então aqui é a nossa produção de milho para a fabricação de silagem. A gente planta o milho de maneira escalonada, porque durante todo o ano a gente consegue suprir essa necessidade dos nossos animais, né? Hoje, vários vendedores de milho, eles vêm, pegam as melhores espigas, né? Então a gente vende as espigas para ele e a gente faz a nossa silagem com, geralmente, um pé de milho e dá 2 espigas, né? Então a gente vende a espiga maior para os vendedores, comerciantes, e a gente faz a nossa silagem com uma espiga menor. Logo nas primeiras horas da manhã, a rotina no campo começa intensa. Os ovinos seguem para a área de alimentação, enquanto o produtor acompanha de perto o comportamento dos animais. Eles ficam nesse espaço aqui, é um espaço mais restrito, né? Então assim, é uma alimentação, a gente coloca ração para eles e capim verde. A gente estrutura o capim todo dia e aí fornece esse capim no coxo para eles, né? E aí é um animal que ele vai criando resistência aos poucos, né? Ele vai criando resistência, a gente vai soltando ele para ele ir treinando, para subir no aprisco, todo um treinamento, que depois que eles aprendem é muito simples, entendeu? Então aqui digamos, é a faculdade deles se virar depois no pasto e no aprisco. A raça Santo Inês é conhecida pela rusticidade e facilidade de adaptação, características importantes para a criação no semiárido nordestino. Não menosprezando os criadores de outras raças, né? Mas hoje a procura está grande, tem criadores que começaram a criar outros animais e estão nos procurando hoje, querendo retornar a criar a raça Santo Inês pela robustez, né? Porque é uma raça oriunda da África, né? É brasileira na verdade, mas iniciou com animais da África, né? Cruzamentos, e aí é animais realmente robustos, bem propício para o nosso Nordeste. A criação de ovinos exige planejamento e acompanhamento técnico. Aqui, um dos principais investimentos é no melhoramento genético do rebanho. O objetivo é garantir animais mais saudáveis e produtivos. Para isso, o produtor trabalha com matrizes selecionadas e reprodutores específicos. Um cuidado que influencia diretamente na qualidade dos filhotes. Esse aqui ele chegou
na sua maturidade. Esse aqui já está, é um animal já maduro, assim, ele chega a 120 quilos, entendeu? O tempo áureo dele chega a essa questão 120, 110, esse é o nosso reprodutor. A gente sempre oscila de 30 matrizes para baixo, né? Que nosso foco realmente é qualidade, então sempre fica em torno dessas quantidades de animais. Um reprodutor, pela quantidade de matrizes que a gente tem aqui, ele consegue dar cobertura em todas. Um reprodutor desse, ele, em relação até os seus 7 anos, 7, 8 anos, ele consegue ter um bom desempenho, né? As matrizes, isso depende muito, né? Porque as matrizes têm outros fatores, tem a questão do peito, que hoje a gente tem um problema grande, que tem que cuidar a questão. Muitas vezes a gente tem uma matriz nova, mas deu mastite e aí a gente acaba tendo que abater. E uma matriz, mas aí tem uma matriz já mais velha, né? Mas produz leite, entendeu? Os peitos são bons, então acaba tendo assim, um parâmetro em relação à matriz, assim, depende muito do trato que você dá para a ovelha. Tem a ovelha bem tratada, que se não tiver nenhum problema, ela chega também tanto quanto um animal desse, 6 anos, 7 anos, 8 anos produzindo. Aqui no caso são animais que já são filhos do nosso reprodutor e da nossa matriz. Aqui já são animais que a gente já está preparando para a exposição. São animais que estão em média de 4 meses a 3 meses. Outro ponto importante da criação é a chamada estação da monta. A técnica organiza o período reprodutivo dos animais e ajuda a concentrar os nascimentos em épocas mais favoráveis do ano. Desta forma, os filhotes encontram melhores condições climáticas e sanitárias para o desenvolvimento. Nós nos programamos para os animais não parirem na época do inverno. Então a gente faz toda uma programação para eles não parirem de janeiro até maio, né? até essa época do ano. Então a partir de agora eles vão começar, a partir de agora em junho a gente vai começar a estação de monta, justamente para evitar que os animais nasçam no inverno. Quando a gente trabalha com estação de monta, o tratador tem aquele trabalho com os borregos em lotes, né? Então acaba um borrego sendo ajudado por outra ovelha. Então assim, é um trabalho que vão se ajudando aos outros. Cada fase da criação exige um cuidado diferente, principalmente durante o período de reprodução e crescimento dos cordeiros. Esse espaço aqui, o aprisco é dividido em menores partes, né? Tem outras partes que aí facilita o manejo. Ele tem esse vão, mas dentro é todo separado. E aí a gente coloca, por exemplo, essa primeira parte aqui, que nasceram agora, né? Nasceram ontem. Então aqui tá as ovelhas que tiveram borregos ontem. Então aí já a alimentação também é uma alimentação diferente. De resguardo. Pronto. É preciso ter um cuidado ao colocar junto ou separado os animais reprodutores das matrizes. É daí que essa questão da programação é onde tem realmente a estação de monta. Então o reprodutor ele já fica numa parte separada desse aprisco. Então ele já fica em outro setor. Então quando chega realmente a época que a gente quer colocar ele para época de cobertura, inclusive tem que ser notificado junto a arco quando tem essa estação de cobertura, para facilitar realmente o manejo e ser acompanhado, né? A gente não ter surpresas. Os cuidados sanitários são fundamentais para evitar doenças e prejuízos na produção. Vacinação, vermifugação e acompanhamento constante fazem parte do calendário da propriedade. Esse pó branco é o cal, né? Então quando eles chegam dos piquetes, né, para a questão da verminose, eles passam aqui pelo brete e aqui a gente já faz um trabalho já sanitário, né? Aqui já é para evitar que eles levem verme por aprisco. E aí a gente tem essa estrutura aqui que facilita muito a questão do manejo, a gente observar um animal que está com algum problema, né? Então isso aqui facilita muito. E isso mudou totalmente
o índice de verme nos nossos animais. A gente sempre pede para o tratador, quando ele for adentrar ao aprisco, ele passar aqui, não dá trabalho nenhum, né? Chega aqui e aqui já dá uma. E durante todo o brete, ele é com calcário, de ponta a ponta. E aí debaixo dos nossos piquetes também a gente coloca também esse cal, né? Debaixo dos piquetes a gente também coloca o calcário, porque diminui a questão das moscas, né? E aí quando a gente já retira as fezes, ele já vem já com o calcário. A gente bota uma palha de arroz também, nessa época do inverno a gente coloca uma palha de arroz, que aí diminui muito a questão da umidade da chuva, né? O manejo adequado contribui para o bem-estar animal e melhora o desempenho do rebanho. Uma atenção necessária em qualquer sistema de criação, principalmente em regiões de clima quente. Agora aqueles animais ali que estão separados, que situação é aquela? Ali são animais que a gente separa ele, teve algum tipo de problema, né? São animais que teve um problema num peito, eles estão em observação, entendeu? É como se fosse o nosso hospital, né? Aí sempre a gente separa, para realmente acompanhar de perto, para também não passar para os outros. Aqui tem esse outro espaço, né? É um espaço um pouco menor, mas qual é a função desse local aqui? Aqui a gente coloca os borregos que estão em um tratamento mais intensivo, dando uma alimentação melhor, que esteja com algum problema de saúde. E aqui tem a nossa farmácia, né? Que é bem simples, mas sempre é bom a gente ter um acompanhamento de um veterinário e de um zootecnista, que nada substitui. Mas realmente a parte operacional, a parte mesmo de aplicar o medicamento, é bem simples. O produtor sempre acaba aprendendo com o auxílio de um veterinário e de um zootecnista. Eu sou da área de humanos, né? Sou advogado e sempre tive rejeição a sangue, né? Então, mas hoje, com esse trabalho com os ovinos, hoje é bem simples. Hoje a gente manusear injeções. Chega a ser prazeroso? Chega. A gente pega um animal com um problema de saúde e você aplica com 2 aplicações, ele já começa a melhorar, já começa a levantar, e você vê que realmente vale a pena aquele cuidado com o animal. A raça santenês é considerada uma das mais importantes da ovinocultura brasileira. Entre as principais características estão o porte avantajado, a resistência e a boa capacidade reprodutiva. Os animais também apresentam facilidade de adaptação ao clima do Nordeste. Fatores que ajudam a fortalecer a criação no estado e despertam o interesse de novos produtores. É uma cultura que ainda tem muito que avançar, porque muita gente ainda quer comprar aquele carneiro mesmo sem raça definida, né? Mas aos poucos, e aí como aconteceu hoje com a questão do gado, né? Que até 15 anos atrás, 20 anos atrás, o Nelore não tinha essa fama toda, né? E aí o produtor foi vendo que vale a pena criar animais de qualidade. Então o mercado de ovinos está indo para essa mesma tendência. É um animal perfeito para pequenas propriedades, entendeu? Porque o valor agregado dele, hoje, se você for no supermercado hoje, frigorífico, nem é todo frigorífico que hoje vende a carne de carneiro. Então já é uma carne já mais premium, né? Uma carne mais premium. Então assim, para o pequeno produtor que está querendo agregar na sua pequena propriedade, é fácil de manejar, né? São animais dóceis, né? Então o manejo é muito simples, e se aproveita tudo. Desde as fezes ao couro, entendeu? Então é um animal que o aproveitamento dele é quase 100%. Mesmo sendo uma criação ainda pequena, o produtor já observa crescimento na procura pelos animais. O mercado de ovinos vem se fortalecendo no norte do Piauí, principalmente para a reprodução e produção de carne. A atividade exige investimento e dedicação diária, mas também pode representar uma oportunidade de renda no campo, principalmente para pequenos e médios criadores. Nossa propriedade é pequena, né?
e bem localizada, né? Fica entre Teresina e Altos. E então assim, o nosso foco principal é vender produtores, né? Reprodutores e matrizes, para quem quer iniciar a sua criação. Temos animais registrados, nós vendemos aqui animais registrados, né? Nós somos registrados hoje na Arco, né? Que é a associação que acompanha essa questão da criação do registro de ovinos, da árvore genealógica do animal, né? Então, quem quiser realmente começar uma criação com animais registrados, o primeiro passo é procurar criar o seu afixo na Arco, né? Porque aí até mesmo quando eu faço uma venda desse animal, é como se fosse uma venda de um carro. Eu passo esse animal para a inscrição dele, né? Tem um custo, não é nada exorbitante, mas tem muita gente que quer ter um animal de qualidade, mas não quer que seja registrado. Então é aquele que a gente fala que é o PO sem registro, né? Ele é um animal que os pais são registrados, mas ele não registrou, porque aí ele tem um custo menor, acaba sendo mais barato a venda dele. O trabalho desenvolvido em Altos mostra como planejamento e manejo adequado podem fortalecer a atividade. A raça Santo Inês continua conquistando espaço pela resistência e produtividade e revela o potencial da ovinocultura no Piauí, em um setor que ainda tem muito espaço para crescer. Sempre quando a gente inicia alguma atividade, eu sempre sou a favor de iniciar devagar, né? Dando pequenos passos, porque você vai aprendendo e vai. Muita gente inicia, né? Vê no YouTube, né? E aí me maravilha. Mas na prática tem a pequena dificuldade. Então você, começando com uma pequena criação, vai aprendendo, né? E aí você vai tendo um crescimento orgânico para não gerar frustrações, né? É o que eu sempre digo. Hoje, quando chega um criador aqui para comprar um borrego, eu sempre pergunto se tem cerca, né? Porque hoje, infelizmente, é um problema grande das propriedades, a questão dos cachorros, né? Então, assim, a gente tem os fins lucrativos, né? A gente quer ganhar dinheiro, mas sempre quando a gente vende um animal desse, a gente se apega. E a gente acaba perguntando para onde é que ele vai, se lá tem um aprisco, se tem cerca, porque você comprar um animal desse e criar de qualquer jeito, sem uma estrutura mínima, acaba você tendo prejuízo. E esse aí não é o nosso objetivo, né? Inclusive essa questão da associação é justamente para criar um clube entre criadores, porque acaba tendo troca de um reprodutor entre reprodutor. Então, assim, a gente sempre quer incentivar novas pessoas a entrar na criação de ovinos, igual eu fui incentivado.